Saudações, muito boa noite, caro telespectador, e bem-vindo a mais uma edição do programa Nas Margens de Chivev, um dia em que, uma vez mais, vamos analisar os assuntos que marcam a atualidade nacional na companhia ou na presença inequívoca do Dr. Pedrito Cambrão, e que vamos começar esta intervenção a olhar para a migração ilegal e a falsificação de documentos numa altura em que foram repatriados 16 moçambicanos vindos de Laos, onde tinham sido traficados e trabalhavam, faziam assim que é um trabalho forçado, já estão em Moçambique, mas há outros 7 que ainda não foram localizados, ainda não regressaram também ao país. Dr. Cambrão, é bem-vindo, boa noite. Boa noite, Rui. De facto, lamento que nós sejamos um país tido como corredor de drogas, corredor de imigrantes ilegais, lá do Corno de África até de países vizinhos. No caso em Apreço, estamos a falar de migração ilegal e falsificação de documentos de alguns cidadãos moçambicanos que viviam em Moçambique e que estavam de passagem, saindo de Tete, passaram pela província de Manica e em Muxungue, na província de Sofala, foram estes cidadãos interceptados pela polícia moçambicana. Diziam eles que o seu destino era Malau. A questão é, por que o nosso país é corredor, como eu disse, de drogas, é corredor de imigração ilegal? Algo recorrente, olha-se de forma inerte e impávida, essas pessoas depois, algumas têm a sorte de continuar com a sua viagem, outras sim, voltam ao seu país de origem, mas por que isto é recorrente? Por que é uma ladainha frequente? Por que não se pode estancar? Onde está o problema? Por onde entraram? E como que percorreram a província de Tete, percorreram a província de Manica, só em Sofala, Muxungue, é que essas pessoas são interceptadas? Por que somos um país que é conhecido por maus motivos? Esta é a questão. Acho que este cenário deve mudar. Depende sim da boa vontade. Há pouco tempo apareceu o ministro dos Transportes e Logística a falar de cartéis. Parece-me que os maus motivos é que nos caracterizam, tornamos-nos famosos por isso. Como é possível? Ainda ontem celebrávamos o dia da vitória. Por que a vitória não deve ser uma vitória por podermos ultrapassar casos negativos? Sermos um país conhecido por bons motivos. Por exemplo, quando assinamos o Acordo Geral de Paz, Moçambique era o exemplo de paz. Por que não podemos seguir este exemplo? Sermos um país conhecido por bons motivos e não corredor de drogas, corredor de imigração ilegal, porque todo mundo quer ir à África Sul, usa Moçambique. O que se passa? O refresco fala mais do que a questão da pátria, do que o nacionalismo. O Presidente da República, o alto magistrado da nação, tem dito que interesses pessoais não devem estar acima de interesses da nação. Mas parece-me que este apelo, esta demonstração, esta exortação é tida como algo que não vale a pena ser seguida. Dá-se ouvidos de mercador. Interesses da nação, eu dizia, interesses pessoais não devem estar acima de interesses da nação. Ou seja, o refresco não deve ser mais importante do que a nação, do que a pátria. É algo que devemos refletir, mas, sobretudo, responsabilizar essas pessoas devem ser punidas de forma severa e exemplar. Falo aqui daqueles que devem guarnecer as fronteiras, falo aqui daqueles que devem fiscalizar durante o percurso todo, porque não se percebe por onde entraram, percorreram a província de Tete, percorreram a província de Manica, só em Sofala é que essas pessoas são interceptadas. É algo que devemos refletir. Hoje Moçambique não deve ser apenas aquele país que é conhecido como corredor de drogas, assim como corredor de imigrantes ilegais. Agora, doutor Cambrão, há aqui uma questão subjacente que também, se calhar, merece aqui a sua análise, que tem a ver com a corrupção. Hoje falamos, por exemplo, de pessoas que foram repatriadas de Laos para Moçambique e depois temos casos em Moçambique de falsificação de documentos, não só de nacionais, mas até de estrangeiros que entram ilegalmente ao país e depois tem os Serviços Nacional de Identificação Civil que concede bilhetes de identidade, passaportes
Isto mostra, de certa forma, que temos casos crónicos de corrupção. Como ultrapassar este grande constrangimento e juntar o discurso à prática? Porque às vezes é o discurso que é propalado, mas que está muito distante da prática. Boa pergunta, Rui. Infelizmente, o nosso país, que é visto como um Estado de direito, democrático e de justiça social, vezes sem conta, vira um Estado cleptocrático. Isto é, Estado do poder do roubo, do poder dos cartéis, do poder da nhonga, do poder das boladas, do poder do refresco. Pergunta sua é, como ultrapassar? Como fazer com que as boas ideias, a ortodoxia, passe à prática, ou essas ideias sejam efetivas, sejam operacionadas, sejam executadas? Esta é a grande pergunta. Dizia eu no fim da minha primeira intervenção, é preciso punir as pessoas que enveredam por este caminho de forma responsável e exemplar. Parece-me que o que notamos, por causa do direito, da defesa dos direitos humanos, algumas pessoas passeiam a sua classe de tribunal em tribunal, de tribunal local, tribunal de recurso, até o Tribunal Supremo. As pessoas vão, digamos, brincando conosco no âmbito do Estado de Direito, que é muito bom, e eu defendo esse Estado de Direito. Mas parece que a lei é mais forte para os fracos, aqueles que roubam galinhas, mais fraca para os fortes, esses que se metem nesses cartéis, nestas boladas, nestas... Continuo a dizer, primeiro, responsabilizar essas pessoas de forma exemplar, sermos coerentes entre as boas leis que fazem de Moçambique um país exemplar em leis e a prática. Há uma distância abismal, como bem você dizia, entre a ortodoxia, as boas leis e a prática. Pois, continuo a dizer, parece-me que a lei é forte para os fracos, mas muito fraca para os fortes. Estes passem a sua classe. Temos que mudar. De fato, o bom discurso do Presidente da República não deve ser apenas um bom discurso, mas há aqui ser colocado em prática. Há quem deve fazer aquilo que deve fazer. Os tribunais devem, a polícia deve, a procuradoria deve, bem, todo moçambicano deve. Então, não sejamos apenas um país de boas ideias, de boas práticas, de boas leis, mas também um país que coloque em prática as leis e as boas ideias. Aqui, as instituições devem cumprir com o seu dever. Cada instituição tem a missão de cumprir com os seus deveres. Quando são os homens da migração a fazer isto, não faz seu trabalho, se faz, o tribunal não faz seu trabalho, se faz, a procuradoria não faz seu trabalho, desculpe, não sei. Somos nós que devemos resolver, não será o Tribunal Penal Internacional, até porque não se deve meter na soberania do Estado. Mas até que ponto somos soberanos? Dr. Cambrão elegeu também para esta conversa de hoje a questão da sinistralidade que tende a perpetuar-se no nosso país. Só para termos uma ideia, em menos de um mês, 30 dias, em menos de 30 dias, o país registrou vários acidentes, dos quais 44 pessoas perderam a vida em 21 dias. Como é que olha para esta questão da sinistralidade? Já foram constituídas, já sei que várias comissões de inquérito que fizeram estudos, inclusive algumas organizações como a Metramo já fizeram cerimônias mesmo para poder estancar este grande mal, mas até hoje não conseguimos ultrapassar este problema. Ainda hoje registrou-se um acidente de viação em Moamba que vitimou mortalmente 9 pessoas. Que caminho estamos a tomar assim aqui? É lamentável. Primeiro, os meus pésames aos familiares que perderam seus entes queridos, quer no aparatoso acidente da Manhissa, nos outros acidentes, sobremaneira o acidente de hoje, que ceifou 9 pessoas. É lamentável. O que se deve fazer? Bem, a Metramo acho que faz seu papel, mas acho que alguns países que ultrapassaram o problema de sinistralidade não foi com a Metramo. Okay? Mas pronto, cada um tem a sua missão. Um dos problemas é o problema humano, o erro humano, sim, o erro humano dos motoristas. Mas o outro problema é a cleptocracia, que há uma relação entre o que nós falamos antes e o que estamos a falar agora. O poder das boladas, o poder do vil metal, o poder do refresco.
Porque o acidente de hoje aconteceu às 4 horas. Que horas o autocarro saiu, ou o minibus, de lá onde devia ter saído? O mesmo aconteceu com o acidente da Manhissa. Não havia fiscalizadores pelo caminho, estamos a falar da polícia de trânsito, até da polícia de proteção, o INACRO, onde tem estado esta gente toda que tem que fiscalizar e facilitar o processo de mobilidade nas estradas. Parece que o vil metal, o refresco fala mais alto. O interesse nacional, a vida das pessoas é menos importante do que o vil metal que entra no bolso, o refresco. Outra razão não menos importante, por exemplo, para o caso Manhissa Maputo, temos que reconhecer que agora precisamos de 2 faixas de rodagem, um separador no meio. Porque a tendência de como a estrada está é de querermos ultrapassar um e outro caminhão, um outro carro, que não está à nossa velocidade, e é uma condição de facto muito perigosa. Então nós temos que investir, temos que reconhecer que o fluxo de automóveis duplicou, triplicou e por aí. Temos que melhorar as nossas vias de acesso. Para além do problema humano, também há o problema de infraestruturas. Pois. Outro dado, novamente, como é que as nossas escolas formam os seus condutores? De novo, vil metal. Bastou ter dinheiro, a pessoa tem carta de condução ligeira, pesada, de transporte público e até transporte de cargas perigosas. Bastou ter dinheiro, já tem todo tipo de cargas. Não é assim. Não se respeita o processo. O dinheiro está acima de todo o processo. Não dizer, é um país cleptocrático, do poder das nhongas, dos cartéis, do vil metal, do refresco. Temos que refletir. Pois, Dr. Cambrão, está a colocar aqui uma questão que está aqui, por um lado, está por causa da irresponsabilidade, por causa de falta de ética. Dr. Cambrão está a colocar aqui uma questão que, por um lado, tem a ver com a formação dos condutores e depois as condições que as nossas estradas apresentam, mas há um outro dado que queria trazer aqui para a sua reflexão. É a atuação da polícia. Vou dar um exemplo, cá na cidade de Maputo. Há sensivelmente 2 meses tivemos uma greve de chapeiros, alguns que diziam que a Polícia Municipal arrancava documentação sem motivações claras, a Polícia de Trânsito idem, e acaba havendo aqui uma clivagem entre a polícia e os próprios condutores. Será que temos condições para que, de facto, tanto os nossos condutores quanto os nossos agentes da Polícia Municipal de Trânsito trabalhem para que, de facto, tenhamos uma condução cada vez mais consciente e responsável? Aqui a culpa é dividida. O erro humano, a má formação dos nossos condutores, a falta de ética, até de deontologia profissional. Por outro lado, são as nossas escolas com o vil metal que formam mal os nossos professores. E não menos importante, é a nossa polícia que está mais preocupada em ter o vil metal, o refresco no bolso, e faz até chantagens essas que fazem com que ele tenha algum retorno, mais do que preocupar-se com a segurança rodoviária. Então, aí é o que eu estou a dizer, as pessoas estão preocupadas com o seu bolso, interesses particulares, pessoais, grupais, estão acima de interesses de um Estado, interesses da segurança rodoviária, interesses do bem-estar social. Então, estamos naquilo que se diz sobrevivência dos mais fortes, a lei do mais forte, cada um por si, Deus por todos. Há um problema estrutural, sistêmico, um problema do Estado. Aliás, houve uma vez, o antigo chefe do Estado, Arnaldo Guza, disse que não confiava nas instituições do Estado, de modo particular a Procuradoria. Bem, quis dar a entender que alguma coisa que estava sendo lá feita que não era segundo os ditames daquilo que se esperava. Estamos a dizer que há falta de confiança nas instituições do Estado. Há que refletir, há que fazer reforma sobre as instituições do Estado. Será que trabalham de facto? São servidores públicos ou são servidores de si mesmos ou de algumas pessoas? Aqui está. O Polícia de Trânsito trabalha para ele mesmo ou trabalha para o Estado? E se trabalha para ele mesmo ou trabalha para ele e o seu chefe? Já sabemos a história do refresco. Então aqui temos que refletir. É problema ético. Qual é a missão da Polícia de Trânsito? Qual é a missão da Polícia Municipal? Aqui na Beira, por exemplo, nós temos o mototáxis ou taximotas. Alguns motoqueiros, assim se chamam aqui na Beira, não usam, digamos, óculos, como se entra uma mosca na vista, ele pode se distrair, pode cair, não usa sapatos, está de chinelos, não respeita as regras de trânsito, nem tem carta de condução.
mas ele passa inerte e impávida diante da fiscalização da Polícia Municipal. Bastou ter o refresco. A preocupação é mais o bolso do que o município, do que o bem-estar social, do que a segurança. É questão institucional, sistêmica, estrutural. Temos que refletir. Afinal, os servidores públicos servem o público ou servem seus interesses, o interesse dos seus chefes? Pois, doutor Cambrão, vamos então para o nosso último tema, que tem a ver com a entrega de 800 casas pela Fundação Tsuchi na província de Sofala. Como é que olha para este gesto? É a fundação que já contribuiu, interveio em vários projetos sociais, já construiu até a maior escola que nós temos de ensino secundário no país, já está a trabalhar também na reabilitação de unidades sanitárias e hoje traz-nos esta iniciativa de oferta de casas, até porque anunciou recentemente que até o próximo mês poderá entregar ao governo 13 escolas que estão em construção no país. Sim, eu trouxe esse tema como exemplo. No meio de tantas lamentações do dia a dia, eis que afinal há quem faz diferença. Há quem mostra que interesses do país estão acima de interesses pessoais. Há quem não envereda por via de cartéis, envereda por via de caridade, por via de solidariedade e por via de bem-estar. Sim, a Fundação de Caridade Sushi Moçambique entregou 840 casas no distrito de Buzi, em Guarraguara, às pessoas que estavam reassentadas por conta do ciclone Covid que abateu a cidade da Beira e tornou-se um fenômeno mundialmente conhecido. 840 casas e até ao fim do seu projeto vai entregar 3.000 casas. É um exemplo a seguir, exemplo de solidariedade, de compaixão, mas sobretudo de responsabilidade. E no mesmo dia entregou 9 escolas no distrito de Nhamatanda, Mazuma, na Beira, totalizando 10 escolas. A cerimónia central foi na escola básica de Mudamufo, no posto administrativo de Tica, no distrito de Nhamatanda. Uma escola de resto chão primeiro andar, de qualidade impecável, e que é um exemplo também a seguir, não só por este jeito de solidariedade de construir escola, mas de como as escolas são construídas. Que tipo de escola? Estamos a falar de qualidade. E como bem disse, foram 10 escolas, até o fim do ano serão 3 escolas, mas o projeto prevê 23 escolas a nível do país. Então, é esse exemplo de responsabilidade, de transparência, de accountability, e por que não um exemplo a seguir, que de facto é possível fazer coisas diferentes, resultados diferentes. É possível Moçambique não seja exemplo de nhongas, de cartéis, mas exemplo de solidariedade, de transparência, de responsabilidade. Eu trouxe, digamos, esta informação como algo dizer que é Moçambique, ainda é possível. Em Moçambique podemos fazer diferente para termos resultados diferentes. Então, é um exemplo a seguir. Fico até sem palavras quando é possível, no meio de toda coisa ruim, que é possível aparecer uma organização, uma fundação de caridade que faz diferença. É o exemplo a seguir, é o exemplo que deve ser, digamos, seguido, como eu dizia, o exemplo que todos devíamos refletir, dizer, podemos fazer Moçambique melhor. A tal independência econômica que nós almejamos só é possível fazendo as coisas de forma diferente. Com cartéis, com nhongas, com refresco, só podemos arruinar. Pior ainda, quando fazemos Moçambique o corredor de drogas e de imigrantes ilegais. Vamos mudar e é possível mudar. Pois, muito obrigado, Dr. Cambrão, por esta conversa, uma vez mais interessante, e queria deixar este espaço para últimas considerações. Ontem celebramos o Dia da Vitória, Rui, que olhemos para esta data como um imperativo categórico para a réplica daquilo que nós almejamos quando assinamos o acordo de paz. Independência total e completa. Mas a independência deve ter sido total, mas não está completa. Pós-Falcons, a independência econômica. E ela só será exequível, será possível, se formos sérios, transparentes, responsáveis, éticos, e quando colocarmos a nação, o país, o Estado acima de interesses pessoais ou interesses, digamos, interesses grupescos ou interesses partidários. Moçambique acima de todos os interesses. Pois, muito obrigado então, Dr. Cambrão. É sempre um prazer estar consigo para olharmos para os assuntos que marcam a atualidade nacional. Caro telespectador, colocamos assim
um ponto final a esta edição do programa Nas Margens do Chivev e voltamos na próxima segunda-feira com mais uma edição do programa. E até lá, fique bem.